Mais um que é uma história de um isso não sei porquê, mas os coreanos estão fazendo muito só que com história. Bem interessante isso aí, mas eu vou falar disso aqui agora. E esse já conta a história de um garoto que literalmente tá no grupo do herói, que o herói é o melhor amigo dele. Só que não, porque ele literalmente trai o herói quando o Mao-sama, o rei demônio, oferece uma proposta ali. E sim, ele atrai da primeira oportunidade. No começo, o rei demônio fica sem entender porra de nada do que tá acontecendo. E não sei porquê, mas esse Mao-sama aí parece mais um mestre Shaolin. Mas enfim. E nisso, ele acaba se juntando no grupo do rei demônio, onde ele acaba traindo a raça humana. Aí o Mao-sama pergunta por que ele traiu a raça humana. E ele começa a se lembrar do passado. E a razão de ter traído o herói foi bem simples. Ele fazia parte dessa equipe e ele acabava lutando contra o exército do Rei Demônio. Só que teve uma vez que o herói quase foi morto com um general dos Rei Demônio. Assim ele ficou meio que traumatizado e não quis lutar. Daí eu pensei que era por causa disso, mas na verdade não. É que uma das garotas começa a querer alegrar o herói. E assim eles rolam nheco-nheco, que eu não vou mostrar com certeza, né? E com isso ele meio que pegou vício. Tanto que ele pega a outra e depois uma crente. E depende muito da reza para poder curar eles. Tanto que ele começa a perceber que ela não consegue mais curar eles porque ela perdeu a Vi, se você entendeu. E esse é o motivo que ele meio que tava pensando na hora. Mas não é isso que ele fala pro Mao, ele só pensou nisso. Na verdade ele só fala que ele é egoísta mesmo porque ele é chamado de egoísta no grupo. Depois disso ele manda os heróis ir para o calabouço. Depois disso o Rei Demônio manda conhecer o seu exército para o protagonista não ficar mais perdido que um cego no tiroteio. Ele acaba conhecendo a filha do Rei Demônio, os dois brigam por um tempo, só que ele começa a humilhar ela, tipo na porrada. E quando ela se levanta, ela está sem a roupa de cima. Esperar o que desse mangá. E sério, parece que ela é retardada. Ela não percebeu, ela só chegou a perceber que o protagonista só ficava encarando. E mesmo assim ela demorou. Depois ele começa a pedir desculpa para o Rei Demônio, porque ele viu a filha dele meio seminua. Mas o Rei Demônio acaba desculpando, dizendo que só foi um erro bobo. Aí depois coloca ele para trabalhar num campo de plantação dos demônios de lá, que é um sítio. E ele só serve como chuva, vento, já que ele é um mago, pode invocar essas coisinhas. Mas ele acaba chorando e depois fica um pouco se irritando e chorando mais ainda, porque ele queria uma missão para ir pra guerra e enfrentar os caras, os heróis. Mas no fim aparece essa loba aí, o raposa, já num certo jeito, dá pra perceber que vai rolar coisa. E esses dois conversam um pouco, onde ela fala que tá com saudade do marido dela, que foi para a guerra, que ela tá sentindo falta de um carinho carinhoso. E aí depois ela fica com uma dor de coluna. O do protagonista vai fazer massagem para ela, e ela não aguenta e pula em cima do protagonista. Mas eu não posso mostrar o que acontece daqui, gente. Mas digamos que eles estão brincando de papai e mamãe. Mas tem uma pessoa que tá vendo tudo. Essa pessoa acaba ficando sentindo interessado. Essa pessoa, na verdade, é a empregada do protagonista, que na verdade é uma secretária que o Rei Demônio deu para ele. Mas também é uma espiã para poder ver se o herói, o nosso querido protagonista, não é um traidor do Rei Demônio. Mas ela escuta uma zoada e vai até lá. E quando ela chega próximo, ela vê a cena toda. Ela acaba até se assustando, mas fica curioso com aquela cena e até mesmo gostando. Bem, aqui começa a rolar muito vulto aqui, vulto ali, e ela depois vai embora e digamos que eu não posso mostrar muito do que acontece aqui não. E o protagonista fala: Camila, você viu tudo ontem à noite? Ela meio que fica se fingindo de tonta, dizendo que não viu nada. Ele fala que ela é uma péssima mentirosa e aliás, ele sabe que ela viu tudo. E mesmo assim ele fala: pelo menos eu sei que você é uma suboku, então provavelmente você já deve ter feito muito. Só que ela fica fazendo uma carinha como se não soubesse de nada. Então ele acaba dizendo: não acredito, você é virgem? Isso porque ela é uma suboku, eles precisam se alimentar disso. Mas enfim, não vou falar muito do que acontece depois daqui, só que depois eles vão embora e acaba se despedindo do pessoal todinho que está na aldeia. Depois vai falar com o Rei Demônio, onde o Rei Demônio acaba parabenizando ele pela missão. Mas o herói ele pede uma nova missão. Ele fala que eles devem descansar, só que ele quer ir porque quer ir. Aí sem muito escuro ele fala que vai dar uma missão, só que a missão é extremamente perigosa e ele tem que matar um duque de uma realeza, e ele vai fazer parte de uma tropa de uma menina que é uma das generais do Rei Demônio. Ele concorda com tudo, mas ele fala que quer ir para o calabouço para poder interrogar um dos heróis para poder conseguir informações. Ele acaba pensando, mas acaba concordando com a ideia dele. Então eles vão para
o calabouço, onde ele fala pra a Camila que eles vão tentar conseguir uma carta pra conseguir a entrada pra pegar esse Duque. E ela tava lá presa, chamando ele que vai matar ele. Mas enfim, mas depois ele acaba encontrando com os caçareiros, que ele acaba encremando porque um caçareiro é um general. Um general não, na verdade é um comandante bem forte. E fala mal do Rei Demônio, acabando irritando esse general. Só que ele fala que não, que esse cara, você é forte e deveria estar em outro lugar por ser bastante forte. E acaba irritando, dizendo que o Rei Demônio não sabe de estratégia não. Enfim, a Camila acaba corrigindo ele, falando que o Rei Demônio colocou ele porque ele é um cara, digamos que é um morto-vivo. E assim ele não cansa e nem dorme nem nada do tipo. Aí é mais fácil. Depois ela acaba se apresentando. E sim, é uma garota. E ela fala que gostou da atitude dele. Ele acaba ficando meio desapontado, mas mesmo assim deixa pra lá. Ela fica meio também triste por ele ficar desapontado. Mas ele acaba pedindo só alguns grobes e vai fazer o seu trabalho. E aliás, vem esses 3 grobes aqui estranhos. E assim ele mostra os prisioneiros, onde ele diz que vai fazer coisas horríveis com esses prisioneiros. E sim, ele faz com os 3, dando cada um grob. E quando a Camila e a outra menina só fica só assistindo e gostando do que está vendo. Mas quando chegar a vez do herói, ele vai falar com o herói. Só que o herói fala que vai matá-lo, dizendo que ele é um merda e um monte de coisa. Mas o protagonista fala que não, ele que é um merda, porque de vez ele acaba com os demônios e ele só ficava fazendo negócios errados. E no fim ele fala que vai dar um presente a ele, que é um grob negão. Sim, existe um grob negão. Meu Deus. E sim, é o que vocês imaginam. Acontece isso. Ai, coitado do herói. Depois disso ele vai falar com a menina, que é a que ele quer falar, que diz que quer matar ele. Ela é a filha do Duque, que a missão dele é matar o pai dela. Só que ela fala que não vai cooperar e diz que ele pode matar ela, que ele não vai fazer nada. E ele olha com uma carinha bem duvidosa para ela, onde ele fala que quer que ela faça uma carta para ele, para poder entregar para o Duque e o Duque deixar ele passar. E diz que vai fazer coisas horríveis com ela, muitas coisas horríveis. Tanto que não posso mostrar as coisas que ele faz com ela. Mas digamos que ele brinca de médico com ela. E acaba que rola umas coisinhas aqui que eu não vou mostrar. Mas no fim, digamos que ela dá a carta para ele. Depois disso, ele vai para a missão dele, com a Camila. Onde eles vão até o reino, onde tá os demônios e aquela menina lá que ele vai trabalhar com ela. Mas a Camila fala para o protagonista que ele tem que usar uma máscara. Isso porque vai ter generais demônios que não podem reconhecer ele, porque ele já lutou contra esses generais demônios e eles podem tentar matar ele. Então é melhor ele ficar disfarçado. E é isso que ele faz. Ele acaba se disfarçando e vendo o campo de guerra dos demônios. E até apresentado alguns generais, que é um leão, um bicho feio que eu não sei o que é, e um cavaleiro. E por fim uma garota que o protagonista já se conhecia há muito tempo atrás e os dois já chegaram a lutar. E aliás ele venceu ela e humilhou ela. Por essa razão, não é muito boa ela saber. E assim eles acabam chegando no campo de batalha, onde eles acabam se apresentando e ela está ali com a cara bem irritada. Eu não vou poder mostrar essa cena porque ela tá meio que seminua. Não seminua, porra, ela tá pelada. E aliás, ela fica muito desconfiada dele, pensando que ele lembra alguma pessoa. E ela fica pensando bastante, mas no fim ela acaba mandando eles embora. E eles vão lá embora. Quando eles vão pra sua tenda, onde o protagonista quer descansar porque ele está todo exausto da viagem. Só que a empregada, toda doidona, ela fica bastante excitada porque ela viu muitas coisas durante a sua fase aí com ele. E ela acaba agarrando ele pelo pescoço e começando a fazer umas sugestões bem alternativas, que eu não sei se eu posso mostrar aqui também. Mas caso você pense, rola alguma coisa, não, é mais uma homenagem. Enquanto a ruiva, ela só fica pensando no protagonista, dizendo, eu conheço aquele cara, mas quem será ele? Ela nem consegue nem dormir, tanto que ela se arruma para ir para lá, e é o que ela faz, ela vai para lá, e quando ela abre a tenda, ele acaba se arrumando na velocidade da luz, tão rápido que eu nem vi. Enquanto a outra fica ali escondida sem fazer nada, se tremendo. Ela até pergunta, por que a outra tá ali escondida se tremendo? Ele fala que ela tá doente, tudo mais. Ela até debocha dela, diz, não, é uma fracota. E acaba chamando ele para um negócio para eles fazerem depois dali. Mas o protagonista e a Subuku, Camila, fica bem tímido um com o outro. Ele diz que vai embora, ela fala que tá, e acaba ele indo embora. Só que quando ele tá indo embora, ela tá lá pensando, deitada nele, dizendo que tá começando a gostar dele, tá apaixonada. Enquanto a ruiva maluca fala para ele fazer a missão, que é invadir o local da torre. Ele fala que tem um plano, onde ele vai usar sua habilidade de fogo. Ela até fala, que habilidade é essa? Existe um Lich que usa essa habilidade, porque ele tá disfarçado de Lich. Ele fala que vai mostrar, e acaba soltando uma bola de fogo para cima, onde dá uma explosão do criar, onde ele chama de Little Boy. Para quem não conhece Little Boy, é uma bomba do criar chamada com esse nome. E ela foi usada no Hiroshima e Nagasaki. E sério, ela fica até com o óculos escuro, porque a explosão foi tão grande que não deu certo não, muito bem. E assim aconteceu uma avalanche, onde a avalanche acaba cobrindo o castelo inteiro. Porém, ela acaba desconfiando dele, porque é uma habilidade de 6º nível. E isso
você é meio estranho, porque só poucas pessoas sabem. E uma das pessoas é o cara que derrotou ela. E aí começa a desconfiar que é ele. Ele é o cara que derrotou ela. Só que ele acaba desmaiando logo em seguida. Isso porque ele gastou toda a sua mana. E aliás, não foi só porque ele gastou a mana. Foi porque ele ficou a noite toda acordada e que teve aquela homenagem com a Subuku. A Ruiva acaba se perguntando o que aconteceu com ele. E assim, ela meio que acaba perdendo a sua suspeita que ele é o protagonista. Então começa a debochar dele, rir, falando que ele é fraco, fraco, fraco. E fazendo muito pouco caso dele. E quando ele tá sendo carregado por um soldado dela. E ainda por cima fica chamando ele de falido e que não consegue usar uma habilidade simples. E assim ele fica na cama dele todo meio que quase morto. Quando a Subuku está ali só encarando ele. E com isso o exército do Rei Demônio começa a atacar o reino. Na onde ele quer ir junto, só que a Subuku não deixa porque está todo exausto. E acontece a guerra matando, matança aqui, matança ali. Quando a Subuku também tá ali ajudando. E mais aparece uma pessoa ali no meio desse exército. Que é um velho. Toda a tropa tenta atacar esse velho. Só que acaba, ele fala: ah, vocês já estão mortos. E quando nós vemos, eles estão realmente mortos. Ela pergunta: quem é você? Aí o velho responde o nome dele, que eu não me lembro o nome dele. E ela fala: você não será páreo para o meu exército de Rei Demônio. Mas mesmo assim ele fala que a única coisa que ele quer é a cabeça dela. Que ele coleciona cabeças. Ele é estranho mesmo. Enquanto o protagonista, ele só tá querendo ir para lá. Mas a Subuku não deixa. E ela tá num jeito totalmente diferente. Porque ela se transformou. Ele até fica estranhando essa transformação dela. E ela percebeu agora que se transformou. Porque, pra quem não sabe, ela é meio humana e meio Subuku. Então ela não tem essas habilidades. Ela começou a despertar essas habilidades por causa do protagonista. Mas na realidade, isso tudo também é no sonho deles dois. Ela entrou no sonho dele. Ele literalmente tá dormindo. Mas ele acaba amarrado. Isso porque ela amarrou e quer realizar os seus desejos mentais. Não, ela tá toda apaixonada pelo protagonista. Mas aqui começa a rolar muita coisa. Disputa de língua e de dedo. Porque ele não quer fazer aquele negócio com ela. Porque ele tem medo de acontecer alguma coisa. Porque Subuku são extremamente perigoso. Especialmente quando se trata disso. E acaba rolando uma disputa de dedo e língua. Quem acaba soltando alguma coisa mais rápido, digamos assim. Só que o protagonista acaba ganhando e acordando. E quando ele acorda, todo exausto, ele começa a pensar de, nossa, quase que eu perdi. Se eu perdesse, eu tava lascado aqui agora. E aí quando a Subuku tá toda... você já tá vendo aí, não precisa nem falar. Mas o protagonista percebe uma coisa, que o seu Ki, ou digamos a sua mana, foi toda carregada. Em resumo, a Subuku, ela carregou a mana dela com o negócio dela. Enquanto isso, a Ruiva tá lutando contra aquele cara, não de tipo de gelo. E ele fica lá escondido nas névoas, como se fosse os Zabuza. Só que ele aparece nas costas dela, ela tenta atacar, mas ela é presa por ele. E acaba caindo, na onde ele fala que vai arrancar a cabeça dela pra sua coleção. Só que o castelo acaba caindo, resumindo, os demônios ganhou. E ele dá parabéns, mas ele diz que ela não vai viver por muito tempo. Quando ele ia matá-la, aparece o protagonista, não de pedra. Ele logo usa os seus poderes de água e ele também usa os seus poderes de raio, o protagonista. Não, os dois acaba confrontando um ao outro. Não, ele congela dessa água pra virar aqueles negócios de gelo e ele acaba se esquivando do protagonista e chegando próximo a ele pra tentar matá-lo. Só que ele acaba revidando, não, dos dois acaba soltando habilidade ao mesmo tempo. A garota fica preocupada pra ver quem foi o que venceu. Só que o protagonista só perdeu a máscara, não, ela viu o rosto dele e o cara perdeu a cabeça. E sim, ela fica diz, nossa, eu não sabia que era ele. Mas ela acaba desmaiando pela falta de energia. Só que quando ela acorda nos braços dele. Quando ele diz, bom dia, minha querida. E ela pergunta, por que você tá me ajudando? Aqui rola uma conversa falando que é porque agora ele tá do lado do Rei Demônio e não tá mais do lado dos humanos. E ela fica feliz com isso, dormindo. Mas depois passa um dia e ela acaba chutando ele, batendo nele. E dando vários murros. E ele fala, por que você tá fazendo isso? Eu sei, eu tô do seu lado. Ela fala que não é isso. Ela fala que é porque ele viu ela nua naquela vez. Porque ela achou que ela é um Lich e Lich não tem tesão, essas coisas todas por mulheres. Já que estão mortos. E por alguma razão o protagonista chama ela de virgem. Mas ela ia dar uma dedo da Atena e acaba dando uma cadeirada nele. Depois de um tempo, ele quer beber cachaçinha com ela. Onde ela não quer porque ela não bebe muito. Mas ele acaba forçando ela a beber. E ela acaba literalmente não querendo mesmo. Mas aí o juiz acaba bebendo. E ela fica totalmente bêbada. E o protagonista até acha isso engraçado. E ela fica se exibindo que aguenta beber tudo isso, sozinha. Mas no nada, ela acaba mudando de personalidade e ficando bastante sugestiva, digamos assim. E ela acaba puxando o protagonista fica dizendo, o que você tá fazendo? E ela fica falando que ela vai vencer ele na disputa que vai rolar aqui. Eu não quero nem falar dessa disputa. Aqui eu já não posso falar muito bem porque você sabe os motivos, né? Isso ia me lascar muito. Eu já tenho que seguir as regras do YouTube. E quando ele tá indo para o quarto, ele acaba encontrando a Camila lá, onde a Camila fica chateada porque ela tem a sensação que ele fez aquilo com a Dorothy, que é o nome da general. Ela até
pergunta o que aconteceu com ela, mas ela fala que ela é a empregada dele e tem que servi-lo. Então, ela tem que estar ao lado dele. Ele manda não se preocupar nem nada, mesmo ela sendo a empregada dele. Enfim. Depois, ele vai falar com a Dorothy para falar sobre os planos de guerra. Só que ela acaba agarrando dele e se pegando ele querendo conversar com ela não querer conversar, só querer fazer brincadeirinhas de crianças. Essa é o que vocês me entendem. Mas quando eles terminam de fazer os seus negócios, aí ela fala, agora nós podemos conversar. E ele conversa sobre os seus planos de guerra, onde ele tem que lutar contra o Duque e matá-lo. Só que ela fala, você vai morrer se você lutar contra esse Duque, porque ninguém chega perto dele, com o exército imenso dele. Aí ela mostra a carta, que é a carta daquela garota, pra poder conseguir entrar lá e matar ele. Mas ela é contra a isso, porque ele pode acabar morto. E ela diz que não quer que ele vai, e fica brigando para ele não ir. Mas ele fala que se ele não for, ele vai morrer de qualquer jeito. E depois ele dá uma explicação aqui meia boca, dizendo que ele fez um trato com o rei demônio, que ele tem que matar esse cara. Se não matar esse cara, ele seria morto, executado pelos próprios demônios. Então ele tem que fazer para conseguir a confiança dos demônios. Mesmo assim, ela fala que vai ajudar. E o protagonista é meio que contra, e ele acaba gritando, dizendo que não quer nem saber, e vai ajudá-lo porque vai. O protagonista lá encarando, dizendo, nossa, não fazer o quê? E acaba concordando. Embora ela ache ruim essa ideia também. Aí eles têm que fazer um plano para conseguir matar esse cara. Depois ela fala que ele é tudo dela, que ela não quer perder ele. Nossa, ela se apaixonou, mano. Só foi à noite. Mas ele fala que vai voltar vivo. E assim eles brindam uma promessa que eles voltarão. E assim ele vai fazer a missão dele. Não, ele dá a carta pro Duque lá que ele quer matar e quer marcar um local específico para pegar ele. É um plano meio idiota, mas enfim, ele faz. Aí o Duque fala que vai ver isso aí e depois ele conversa com ele lá. Porém, na mente dele, ele chama ele de maldito porque ele sabe a verdade, já que a carta tava com um código da princesa lá, que é a filha dele. Ela não foi burra, deixou um código com uma mensagem secreta. E ele fala que ela tá sequestrada, ele sabe porque ela deixou uma mensagem, e ele quer fazer uma buscada pra pegar ele. Então, se ele falar a verdade, ele seria morto no mesmo instante. E a filha dele tá presa em algum lugar. Então, ele finge acreditar pra poder depois levar um exército, que é o que ele faz, pra tentar capturar ele, né? E pra não deixar lá esperando, ele acaba guiando. Só que ele acaba sendo secado pelo exército, onde ele não entende nada. E acaba os caras puxando a arma, dizendo que ele sabe toda a verdade, por causa que tinha um código naquela carta. E enquanto o exército do rei demônio e a garota, que tá toda preocupada, estão esperando pra poder fazer a emboscada. Mas acaba acontecendo uma explosão, onde o cara lá aponta onde aconteceu. Ela fica totalmente em pânico, porque pode ter o que acontecido com o protagonista. E assim, eu vou acabar essa parte porque tá ficando grande o vídeo. E se esse vídeo chegar a 500 likes, eu faço a parte 2. Então, vamos ver se chega a 500 likes.